Olá, investidores! Eu sou o Gerson Zanlorenzi, atualmente responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital, o maior banco de investimentos da América Latina. Nesses últimos 10 anos, acompanhando o mercado todos os dias, o que eu aprendi é que o mercado internacional faz muito preço aqui nos nossos ativos. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes disso, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, ativa a notificação e segue nosso projeto Construindo Riqueza juntos todos os dias. Nos últimos 30, 50 anos, vamos dizer assim, o mundo viveu um grande movimento de que a gente chama de globalização. Ou seja, as economias se tornaram muito mais juntas, vamos dizer assim, elas trabalham de maneira homogênea, ou seja, tem muita correlação de exportação, importação, entrada de empresas multinacionais, como a gente chama, então aqui no Brasil mesmo, todas as montadoras e etc. O mundo basicamente se conectou. Antigamente, as empresas grandes dos Estados Unidos eram dos Estados Unidos, as grandes da Europa eram da Europa e no Brasil vice-versa. Agora não. Então nos últimos anos, o mundo ganhou muita sinergia, é a palavra certa, onde as empresas globais estão em todo o mundo e o Brasil também consegue acessar todos os países. Basicamente, o Brasil é, primeiramente, um grande exportador de commodities, tá? O Brasil é conhecido como celeiro do mundo, Então, quando a gente olha soja, milho, a parte bovina também de proteína, minério de ferro, petróleo, o Brasil é um grande exportador de commodities. Aí a primeira atenção de quanto que o Brasil depende do mercado internacional. Por quê, pessoal? Commodities em geral, como eu acabei de comentar, minério de ferro, petróleo, soja, milho, estão muito correlacionadas com o crescimento da economia. E não é só do Brasil, do mundo, porque o Brasil não vende esses produtos para o mundo todo. Ou seja, o mundo todo vai comprar os nossos produtos se estiver precisando. Então vai comprar mais minério de ferro da Vale, por exemplo, se estiver construindo mais ferrovias, mais pontes. Ele vai comprar mais soja aqui das nossas empresas, caso a sua população estiver crescendo e o consumo também. Ou seja, para o Brasil vender mais produtos para fora, precisa que a economia global esteja indo bem. Então aí o primeiro ponto, que a gente é dependente da economia mundial. Então não adianta a gente imaginar que vai ter uma crise econômica nos Estados Unidos, uma crise econômica na China e o Brasil vai passar ileso. Pelo contrário, se nossos principais clientes dessas commodities que estão comprando esses produtos e dando dinheiro para o Brasil em troca, estão com dificuldades, é óbvio que o Brasil também vai sentir. Então é por isso que quando a gente sempre fala crise de 2008, por exemplo, a gente teve que ficar muito esperto em relação a isso, que criou um grande impacto na nossa economia. Então é importante ressaltar isso, o Brasil vende muito produto e depende que esses nossos clientes estejam bem economicamente. Então o primeiro fator, o porquê que o mercado internacional faz muito preço aqui no Brasil. O segundo ponto, pessoal, é o seguinte, o Brasil é um país emergente, então é um país que está em ascensão, como o mercado fala. Existe a classe de países desenvolvidos, que a gente chama, que são, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, países mais antigos, mais estruturados, e países como o Brasil, como a China, ou até, por exemplo, a Rússia, a África do Sul, Chile, países que a gente chama de emergentes, que estão em ascensão, em crescimento, crescem muito todos os anos, estão desenvolvendo as suas tecnologias, a sua população e etc. Esses países demandam o quê? Investimento. Então a gente precisa que empresas queiram abrir filiais aqui, ou o Brasil receba capital para investir em mais tecnologia. Então a gente requer investimento. Então se a economia global vai muito bem, se o investidor internacional está tendo dinheiro, vamos dizer assim, na economia, vai sobrar, vai entrar investimentos aqui no Brasil e o país vai se desenvolver. Uma montadora vai abrir uma fábrica nova, um laboratório, uma empresa americana pode comprar uma empresa aqui no Brasil, ou o Brasil mesmo está super bem, comprar uma empresa americana e trazer para cá. Então a gente vai ter fluxo de capitais, como a gente chama. Isso é muito importante. Então, pessoal, globalização comprando nossas commodities e a entrada de investimentos aqui são pontos importantíssimos para a nossa economia. E para os ativos em si, aí sim tem uma outra grande magia. Você pode ter o fluxo de capitais, como eu comentei, a entrada de uma empresa, compra de uma tecnologia, ou você pode ter investidores lá de fora comprando ativos aqui como ações da Petrobras, renda fixa, etc. Então isso é muito importante também. Naturalmente, se o mundo lá fora está super bem, como foi na pandemia, por exemplo, ficou super mal, não tem por que o investidor estrangeiro querer tomar mais risco, investir em países que não é o dele.
né? Então o americano está lá, né, numa situação mega delicada na pandemia, com medo, aversão a risco, ele não vai pensar em investir no Brasil, ele está ali cuidando do seu próprio quintal. Então, basicamente, quando o mundo está super bem, né, os Estados Unidos está bem, a Europa está bem, China e etc., esse investidor, ele quer tomar mais risco, ele quer investir em países que estão se desenvolvendo, como é o caso do Brasil. E ele compra ações aqui, ele compra renda fixa, ele entra com dólares aqui no Brasil. Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem esse terceiro pilar, que é fluxo de ativos, né? O investidor comprando diretamente na bolsa ou no mercado de renda fixa ativos aqui do Brasil. Então entendam isso, pessoal, muito bem claro. O Brasil tem uma grande exposição ao mercado internacional. Não dá para imaginar que lá fora teremos uma tempestade e aqui uma calmaria. Então, assim, é sempre importante, quando está vendo notícia, assistindo Morning Call, ouvindo um podcast, fica sempre com o ouvido ligado no mercado internacional, porque um país como o Brasil, ou como os demais, né, tem grande correlação com a economia mundial. A gente precisa que essa economia vá bem. Então, pessoal, um olho no peixe e outro no gato, sempre no Brasil e olhando também a economia internacional. Basicamente hoje, China e Estados Unidos são as duas grandes locomotivas de crescimento mundial, onde a gente tem que ficar de olho. Mas fique tranquilo, que é claro que a gente vai acompanhar isso todos nesses nossos encontros aqui, também no nosso projeto de Construindo Riqueza. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um abraço!